Bom dia, boa tarde, boa noite, você sofredor corintiano, você sofredora corintiana, você que acompanha o canal do Sofredor Corintiano, mas torce para outros clubes. Eu sou o Caio Mendes, você está no canal do Sofredor Corintiano e hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa situação. E eu não vou falar, vou analisar nada, não vou dar opinião de nada, hoje a gente vai ver número, hoje a gente vai ver fato. Como que o Corinthians pode se classificar para a Libertadores? Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, esse vídeo tá saindo na segunda-feira, na hora que eu tô gravando. A rodada não acabou, mas o último jogo que vai ter é Flamengo e Chapecoense, muito provavelmente o Flamengo vai ganhar. E a situação do Corinthians na tabela vai ser essa aqui. O Corinthians com 47 pontos em sexto lugar. E como a gente tá com 47 pontos e a gente tá em sexto lugar, a gente já, com 47 pontos, já escapou de qualquer possibilidade de rebaixamento. E aqui eu queria frisar para vocês os números mínimos, tá? Que eu peguei? Eu peguei aqui as últimas pontuações dos últimos 5 campeonatos brasileiros para saber, para fazer uma média de quanto o sexto lugar precisa, no mínimo, para conseguir se classificar para a Libertadores. Lembrando que a gente vai ter G6 aí, valeu? E pegando essas últimas 5 pontuações dos últimos sextos colocados dos últimos 5 campeonatos brasileiros, a gente tem uma média de 64,2 pontos, arredondando para 64 pontos. Ou seja, se o Corinthians quiser, tem que fazer 64 pontos, é um mínimo ali para se garantir em sexto lugar. Pode ser mais, pode ser menos, depende de cada campeonato, como cada campeonato se desenha. E como a gente tem 47, a gente pega 64, tira 47, sobram 17 pontos. Para somar 17 pontos nas próximas 8 rodadas, o Corinthians precisa de 5 vitórias e 2 empates. Ou a gente pode jogar ali 6 vitórias para garantir os 18 pontos e garantir o sexto lugar ali, no mínimo. Então a gente pega as próximas 8 rodadas que vão encerrar o Brasileirão. E os jogos são Atlético Mineiro e Corinthians, Corinthians e Cuiabá, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Santos, Ceará e Corinthians, Corinthians e Atlético Paranaense, Corinthians e Grêmio e Juventude e Corinthians. Se for fazer pela lógica, um time que tem Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, tem Fagner, João Vitor, o conjunto todo, ali dá para brigar só com o Atlético Mineiro e com o Flamengo. O resto, por lógica, né, a gente devia ganhar todos. Garantir ali os 6, né, as 6 vitórias. Se por acaso, sei lá, esse vídeo tá saindo na segunda, e se por algum acaso a gente vence na quarta-feira do Atlético Mineiro, aí já pode dar uma tropeçada nos outros 6 jogos. Mas é melhor garantir não tropeçar e fazer a lição de casa. Mas se for ver time por time, o Corinthians é melhor que todos os outros 6. Pelo menos tanto em time quanto em situação, o Corinthians está melhor que as outras 6 equipes, tirando Atlético Mineiro e Flamengo. E então que a gente entra no cenário de G7, G8 e G9. Por quê? Nego já tá falando, o G8 é garantido? Não. Nem o G8, nem o G9. Eu vou explicar por quê. O G7 é garantido porque tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estão acima, e eles estão fazendo a final da Libertadores, ou seja, já vai abrir uma vaga, G7 garantido, certo? Então, nesse cenário, tanto o sexto quanto o sétimo colocado já iriam para Libertadores, pelo menos ali na pré-Libertadores, certo? E por que eu estou dizendo que o G7 pode ficar G7 e não G8, se tem final de Copa do Brasil, final da Sul-Americana? Porque a gente tem um ponto em comum nessas duas finais, o Atlético Paranaense. O Clube Atlético Paranaense está nas 2 finais, tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Sul-Americana, e ele não está entre os 8 colocados. O Atlético Paranaense hoje está em 11º, ou seja, está fazendo ali uma campanha mediana. Se ele ganha as 2 Copas, ele vai para a Libertadores direto, mas ele não arranca uma vaga ali de cima, ou seja, o 8º não iria para a Libertadores porque o Atlético foi, porque o Atlético está lá embaixo, está na segunda metade da tabela. E para o G8 realmente acontecer, para ter a certeza de que o G8 vai acontecer, o Atlético Paranaense teria que perder pelo menos uma das Copas. Ou perde para o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, ou perde para o Red Bull Bragantino na Sul-Americana. E o que acontece se acontecer isso? Vai acontecer do Atlético Paranaense ganhar uma e ainda assim ir para a Libertadores direto, mas a outra vaga fica ou com o Atlético Mineiro, que campeão abre uma vaga a mais para a Libertadores, ou com o Red Bull Bragantino, que também está no bolo de G4 e abre uma vaga a mais. Esse seria o cenário para G8. E para acontecer o G9, o Atlético Paranaense pode ganhar uma das Copas e ainda acontecer o G9? Difícil, porque ele está em 11º e garantindo uma final aqui, garantindo um título, indo direto, ele não vai fazer um enorme esforço para conseguir ficar entre os
os 7 colocados ali. Ele vai largar a mão do brasileiro, fazer esses 45 pontos e ficar sussa. Só que se o Atlético Paranaense perder as 2 Copas, acontece o G9. Porque uma vaga vai para o Atlético Mineiro, a outra vai para o Red Bull Bragantino. Aí ficam Palmeiras ou Flamengo, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, com 3 vagas a mais, abre de G6 para G9. E qual que é a minha perspectiva? Que vai ter um G8, porque eu não acho que o Atlético Paranaense vai ganhar as 2 Copas. Eu acho que no mínimo ali a Copa do Brasil o Atlético Mineiro vai chegar forte. Pode acontecer, o Atlético Paranaense é um time perigoso, certo? Pode acontecer, nada impede. Ele tá na final das 2 por mérito. Mas se a gente pegar ali e ele perder uma das Copas, às vezes ele foca em uma só e na outra ele já chega meio... já tá tranquilo, já ganhei minha premiação e por aí vai. Abre um G8 e o Corinthians, com essa pontuação em sexto, vai para Libertadores direto. Valeu? Esse para mim é o melhor cenário. Eu acho que uma pré-Libertadores tem um risco de colocar o ano inteiro, ano que vem, a perder. E eu quero esse título de Libertadores, porque a gente não tá contratando Renato Augusto, Paulinho, Roger Guedes, William e Juliano para não ganhar. Valeu? Bom, você acabou de ver as minhas previsões aqui, né? O que eu mostrei aqui são dados, são números, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. E vai, Corinthians!